Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso terceiro encontro do curso, né, que a gente está promovendo sobre violência policial, que tem como objetivo capacitar os defensores e as defensoras e os defensores públicos que atuam, né, com o assunto, para que a gente possa, de fato, propiciar uma atuação, melhorar a nossa atuação, aperfeiçoar a nossa atuação no assunto e também poder atualizar, ao final desse curso, o nosso protocolo de atendimento. Hoje nós contamos com as ilustríssimas presenças da nossa ouvidora externa, Sirlene Assis, de Fernanda, que é servidora da ouvidoria externa e que tem experiência no assunto, e também de Guilherme Pimentel, que é ouvidor externo do Rio de Janeiro, que logo que a gente convidou, aceitou prontamente e que tem uma atuação destacada a respeito dessa situação de violência policial, principalmente na ADPF das favelas, né, que ainda tramita no STF. Então, com as pessoas que estão presentes, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Sirlene, que ela vai fazer uma saudação inicial, depois ela vai passar a palavra para a Fernanda, e então nós vamos ouvir Guilherme. Ao final, assim, eu sei que vocês fizeram uma divisão, a gente pensa em levar mais ou menos até umas 7, 7h10, mas eu acho que o tema é muito instigante, né? E a gente queria poder contar com a possibilidade de que houvesse um debate ao final, de que os colegas eles pudessem opinar, pudessem tirar dúvidas. Eu também, eu tenho muitas dúvidas aqui que eu já trouxe de antes e queria ter a oportunidade de tirar. Então, se a gente puder se policiar com relação ao tempo, para poder garantir que ao final a gente consiga ter esse debate, eu acho que seria muito bacana. Então, vamos lá. Sirlene, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter topado participar dessa construção. É muito importante que ela seja plural e a gente precisa, né, deve contar com a participação da nossa ouvidoria nesse assunto. Então, a palavra é sua. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, Nanda. Boa tarde, meu irmão Guilherme Pimentel. Que alegria, irmão, ter aqui na Bahia, nem que seja virtualmente. Você que é nosso ouvidor global, né? Sempre nessas trincheiras nacionalmente, representando o Conselho e também coordenador da área criminal, né? Do nosso Conselho Nacional, nesse debate do enfrentamento à violência contra a juventude negra, contra a população negra no Brasil, né? Saudar a minha parceira aqui, doutora Eva Rodrigues, coordenadora de Direitos Humanos, que é um pouco que eu vou falar, é sempre construído parceria com direitos humanos, o doutor Rafael Couto, Vanessinha Nunes e todos que estão conosco nessa plenária aqui, nessa oficina virtual. Primeiro, agradecer o convite meu, dizer que isso é importante, esse país está de parabéns por promover essa formação, esse debate, se repensar sobre a nossa atuação. A ouvidoria recebe cotidianamente demandas sobre violência policial, não é só na capital, mas também no interior da Bahia. Um dos principais parceiros da ouvidoria é a Coordenação de Direitos Humanos, nossa especializada, DH aqui em Salvador. Nós fizemos a segunda edição da cartilha de abordagem policial, como também uma linha para os direitos humanos, informativo para a comunidade, como se portar perante uma abordagem policial. Temos estabelecido diariamente o diálogo com o comando da Polícia Militar, desde a época de Anselmo Brandão, hoje com o comandante Coutinho, né? Denunciando, estreitando relação na perspectiva da desconstrução deste modelo de segurança pública implantado no estado da Bahia, e que não é diferente em outros estados do Brasil. Eu digo que é um problema da segurança pública nacionalmente. Isso perpassa o racismo estrutural, institucional. Após a abolição, eles criaram logo a lei da vadiagem, né? E quem eram os vadios? Se formos observarmos a Constituição, a legislação que criou a Polícia Militar, é criada para combater a nós, população negra, de fato, liberta naquele momento, mas sem nenhuma garantia de direito pelo Estado brasileiro. Então, você vai ter aí a lei da vadiagem, vai ter a lei, quem tem direito à terra, né? Quem tem direito ao trabalho assalariado. Então, a população negra, nessa diáspora, forçadamente, do continente africano, onde nós temos reis e rainhas, desde o processo de escravização, após a abolição. Uma abolição inacabada, como diz a música de Jorge Portugal, e saudoso Jorge Portugal e Lázaro Matumbi, né? No dia 14 de maio. O que foi o 14 de maio? E o 14 de maio ele se reflete até os dias atuais, porque o sangue derramado neste chão
na maioria é da população negra indígena, que também a população indígena não é diferente dessa abordagem com os povos indígenas, também aqui na Bahia, sendo que a população negra teve aí 96%, né, de morte no nosso estado por violência policial. Quando formos observar quantos policiais morreram nesse confronto, diretamente, né? Então, essa guerra às drogas é uma guerra, na verdade, contra pobre preto, porque ninguém sai atirando contra o pé de maconha, ninguém sai atirando contra a cocaína, eles atiram sobre os corpos negros. Por isso que eu afirmo que isso também é o racismo estrutural, é esse pós-abolição que não acabou. Né? E o Estado, ele utiliza essa política de guerra às drogas implantada na década de 50 nos Estados Unidos e que vai permear a América, nosso continente americano, e que vai criminalizando ainda mais, e não se resolve. O problema não é mais camburão, não é mais efetivo, o problema é você ter educação, é ter moradia, é ter emprego, é ter oportunidade. E isso o Estado continua nos negando. O que eles fazem? Eu vi a Polícia Militar, uns montes de robôs formados, que muitos deles vieram da periferia. Quem desce para matar diretamente, fisicamente, não é o comandante, não é o major, são os soldados que estão no dia a dia. Se formos observar qual é a cor desse homem que desce a periferia, é negra. É o jovem negro que, ao vestir afardamento, ele passa, na verdade, a se reconhecer como um sujeito de direito, como alguém, e acaba sendo formado pelo sistema para combater nossos irmãos. E o processo de tortura que acontece. O Davi foi morto em São Félix, no Recôncavo Baiano, e ele estava, um barbeiro, e ele estava com o instrumento de trabalho dele, que era o quê? A máquina de cortar cabelo. Ele disse que ele estava honrado. E era visível, naquele momento, eu tive na comunidade, a comoção social. Criança, velho, idoso, pessoas com deficiência. Parou São Félix e todo mundo caminhava e chorava. Por que mataram o Davi? Né? Não foi só o Davi Fiuza, aqui de São Cristóvão, né? Como foi o Giovanni que conseguiu saber com o Giovanni devido a uma câmara na calçada, e teve o seu corpo esquartejado. O problema é que o processo de você reconhecer esse racismo, esse modo operante, o comando da Polícia Militar ainda tem feito, tem divulgado, e Eva está aqui, que tem a maioria dessas conversas, eu acho que quase 99, Eva teve presente nas visitas, né? Estabelecemos um diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, onde o secretário se colocou bastante acessível ao diálogo, o nosso próprio DPG, doutor Rafa Suchimene, teve 2 vezes com ele nesse diálogo, a defensora criou esse ponto, né? Dando sugestões, encaminhamentos concretos para diminuir, caminho para diminuir essa violência letal, mas ainda é preciso construir essa cultura. Nós temos na capital, mas também no interior da Bahia, e eu quero destacar aqui a parceria com nossa coordenação de Alagoinha, o doutor Danilo Camille, de Alagoinha, nós tivemos uma atuação junto às comunidades quilombola, e nesse momento foi diferente, nesse momento foi buscando segurança para a comunidade quilombola, toda vez era assaltada naquela via, né? Então, a gente tem estabelecido diversas correntes, que a gente entende que é também um papel do Estado proteger a comunidade, né? Não é matar, mas dizendo para ele que segurança nós queremos, né? Então, nós fizemos isso, a incidência em Alagoinhas, dialogando com o Major Ávila, naquele momento também, ressignificando essa atuação, restabelecendo a parceria com os guardas municipais, com a Polícia Federal, estadual naquele momento. Então, a gente foi ressignificando. Isso aconteceu comigo em Brumado. Brumado, eu tive um convite do doutor Everton, na época que atuava em Brumado, onde a polícia estava matando todos os dias em Brumado. Era uma sanguia em Brumado. E ele pedia socorro, ouvidoria, para estabelecer, olha, eu estou morando aqui no território, eu não tenho como sozinho enfrentar esse desmando aqui na cidade de Ouvidora. E no dia 17 de dezembro de 2019, nós descemos Brumado. E nós fizemos um grande encontro no fórum. E as mães, 20 mães, Lívia Almeida, né, se colocaram e perguntaram por que mataram meu filho. Lívia, que também é grande parceira, nossas 2 coordenadoras, Eva e Lívia, têm feito isso muito, estamos caminhando muito junto, né, nesse diálogo, nessa estratégia institucional para diminuir essa mortalidade.
E a mãe dizia assim, por que mataram meus filhos? De 14, de 15, a mesma pergunta. E foi um encontro muito forte. O comando nos acionou, disse que nós estávamos mentindo, né? O comando local, que era mentira, saiu uma nota questionando aquela roda de conversa que nós tivemos no fórum da casa. E um menino chamado Paulo. Um policial fez Paulo engolir a cartilha da Defensoria Pública. Você deu depoimento. Se você, hoje, tomando sem engolir a cartilha, mastigar a cartilha, engolir mesmo, foi surreal. Mas amanhã eu te mato. Né? E, novamente, fizemos um diálogo com o comando da Polícia Militar, registrando essas violações. Naquele momento, cessou. Não é que parou a mortalidade, mas diminuiu o índice de mortalidade, de violência policial naquele momento. Outra cidade que a gente veio atuar também foi essa região de Feira de Santana, que havia também muitas denúncias das comunidades. Então, a gente tem feito isso em diálogo com o defensor que atua na pasta. Eu digo sempre assim que a ouvidoria ela é um canal de mediação. Agora mesmo, nós vamos estar numa incidência em Ilhéus, com o coordenador Leonardo, né? Leonardo, né? Acho que é a 3ª regional, se não me engano, Ilhéus, né? Que é com as comunidades indígenas. Outra estratégia nossa é acionar a Casa Militar. Então, hoje estamos em diálogo com o Coronel Borges, né? Se colocou muito parceiro, que a gente está fazendo uma oitiva. Então, dependendo do grau de violação, a gente faz uma oitiva com os direitos humanos, né? Então, nós estamos acionando o Ministério Público Federal, a DPU, a Superintendência de Conflito Agrário da CDR, né? Então, nós vamos descer numa oitiva com 7 instituições. E nós convidamos a Casa Militar, que é ligada ao governador, que é responsável por fazer a segurança do governador, até para que tenha ciência do que está acontecendo. Então, não só pedimos a segurança da equipe que vai descer em Ilhéus, que vai para a aldeia do Ibabal, né? Isso aí é uma segurança com as comunidades indígenas, que é outra violação que acontece. Eles entram na comunidade indígena, atiram, ameaçam. Então, além da opressão dos fazendeiros locais, pela disputa da terra, mas também há policiais envolvidos no meio. E aí, a gente tem feito esse diálogo também institucionalmente. Aí, convidamos a Casa Civil, que vai estar conosco nessa oitiva. A gente vai escutando a sociedade civil, vai construindo caminhos para tentar sensibilizar, na verdade, né? Porque o poder está na deles, né? O ideal era que o governador do estado da Bahia pudesse receber a defensoria, pudesse receber o movimento negro. A sociedade tem feito de governador uma política de segurança, né, no estado, mas ao contrário, né? Agora a CEAP, ela fecha as visitas, né? As pessoas estão em privação de liberdade. Então, isso aqui é todo um retrocesso. É essa luta de você ir lutando, questionando essa violação de direito, onde o próprio Estado viola esses direitos, né? Seja com a população negra, seja com os povos indígenas. Então, lideranças como... que a violência é só física, gente. Não tira a nossa vida, não. A violência também é a forma de abordagem que acontece com uma baixa na Suarana, que tem aí a Defensoria Pública, que é o convite que eu vou fazer, já orientei nossa equipe técnica para encaminhar para o DH, a reedição. Doutor Saporito, seja bem-vindo, meu defensor guerreiro aí. Abaixa aí a Suarana, a polícia chega batendo e atirando. Hoje nós fizemos uma vista técnica aí na Suarana, né? Então, a depender qual seja o foco de localidade, o Guilherme, né? Na comunidade, eles chegam xingando as mães de famílias, né? Criminalizando essas mulheres, espancando seus filhos, botando no camburão e soltando depois. Qual é o caso que hoje, nessa articulação que nós fizemos com os comandos, eu tenho um contato, não só eu, mas as defensoras também aqui, as coordenadoras, dos comandantes das regiões. Então, quando alguém me liga, dizendo, olha, sumiu o menino, a polícia pegou, eu ligo, mando o vídeo, então, a partir da cartilha de abordagem policial, nós temos, eu compartilho a cartilha, a nossa online, né? E digo, grave filme. Quem gravou e tirou foto, eu pego aquela foto, aquele vídeo e envio para o comando, para aquela região, não. Em seguida, eles colocam, não, está na central de gerente ouvidora, o jovem, né? Então, não desaparece mais, devido a essa relação que nós estreitamos, quando chega a denúncia, em seguida, eu encaminho para eles. E eles, às vezes, demoram meia hora, 1 hora, mas eles respondem já dizendo onde está o jovem, né?
quando consegue registrar. Então, são estratégias que ainda é muito pouco para o nível de violação. Então, a chacina que aconteceu, Guilherme, na Carezinha, que agora na Penha, aqui na Bahia não é diferente, são formas, e existe um governo de esquerda que é declarado o governo de direito no Rio de Janeiro. E aqui na Bahia é dito um governo de esquerda, né? Mais progressista, aonde essas violações acontecem. E o governador, quando mataram os policiais, e prestou nota. Quando mataram os jovens da Gamboa, quando mataram as mulheres, e no Curuzu, eu não vi nenhum órgão do Estado, nenhum órgão dando solidariedade, indignação, que vai apurar os casos, nenhum. Então, você vê que, ao mesmo tempo, há essa contramão das contradições de um lado dito de esquerda. Então, é isso, porque minha saudação neste momento, acolhendo meu irmão e dizendo que estamos juntos. É preciso, mais ainda, fortalecer essa rede na defesa dos direitos humanos e dizer não, né, à mortalidade, genocídio da juventude negra. Como diz nosso querido eterno Abdias Nascimento, né? O genocídio do povo negro não começou agora, vem desde o navio negreiro. Fernanda. Acho que ela precisou levantar. Vou acender a luz aqui. Não, arrasou. Boa tarde a todos e todas. Eu vou me apresentar oficialmente agora, né? Como a Sirlene disse, eu estou chegando agora na ouvidoria. Eu venho de um contexto de assessorar projetos e coletivos socioculturais, de organizar suas angústias, seus desejos, as suas necessidades, ou seja, de um lugar de escuta e de transformar essa escuta em realização, em ocupação de espaço, né? Em realização de projetos de autonomia. Eu tenho uma formação em jornalismo. Em São Paulo, eu atuei pela Secretaria de Direitos Humanos, como pesquisadora da Comissão da Verdade, como assessora de um curso de Educação em Direitos Humanos, mas eu não me sentia satisfeita com a maneira como esses programas e políticas eram construídos e implementados sem um diálogo próximo com a sociedade, porque muitas vezes esse diálogo, existe um espaço de diálogo, mas o diálogo não é efetivo. Não é efetivo no sentido de linguagem mesmo, das pessoas saírem dali compreendendo, né, os seus direitos, os mecanismos para a garantia desses direitos. Então, eu saí para atuar ao lado dos coletivos e dos movimentos, porque eu entendi que o negócio é garantir a participação popular, né, que as pessoas consigam falar nesses espaços e compreender os caminhos para essa garantia de direitos, né? Então, cheguei até aqui a ouvidoria, estou chegando, estou entendendo isso, mas a gente está aqui para falar de acolhimento de vítima, né? A gente tem que entender que essas pessoas já passam por um sistemático processo de violência antes da letalidade policial, antes da violência policial, né? A gente não está colhendo um fato, só aquele fato que chega na ouvidoria, mas um histórico de violência, de direitos negados, de vulnerabilidades invisibilizadas. Então, é claro que na presença do órgão público, né, a gente lida com um fato para dar uma assistência jurídica e tal, mas essa assistência ela não é completa se não houver uma compreensão do contexto da rede de insegurança e de segurança também que aquela pessoa está envolvida, né? E por que segurança? E aí vem a atuação desses coletivos, que eu acho que existe essa rede de agentes locais que promove todos os dias na base da luta, muitas vezes do sucateamento, né? Um mínimo de garantia ou defesa de garantia dos direitos dessas populações, especificamente da população preta, da juventude negra, e que são escolas, espaços culturais, associações, movimentos. Então, é importante a gente, enquanto defensoria, enquanto ouvidoria, conhecer e dialogar, né, sempre com escuta com esses agentes locais, para que no momento de um acolhimento a gente possa somar a uma rede que já existe, uma rede de proteção que já existe, né? Poder indicar essa pessoa lugares afetivos e outras assistências que a gente não vai dar conta no escopo da defensoria, né? Então, acho que essa atuação
da defensoria, é muito importante a atuação da defensoria, esses espaços de diálogos que a gente promove junto a outras organizações. Então, aqui em Salvador, a gente tem organizações que fazem um monitoramento da violência, né? A gente tem o Fórum de Segurança, a gente tem o Fogo Cruzado, que chegou aqui agora, mas a gente tem também os coletivos, né? A gente tem os agentes comunitários locais e eles precisam estar inseridos nesse espaço, né? Como hoje eu gostaria de ter convidado aqui a própria Juventude Preta, sabe? Que não está aqui agora nessa conversa, sabe? Então, eu acho que é importante quando a gente fala de acolhimento, de diálogo, garantir que esse diálogo seja efetivo, sabe? Porque afasta, essas pessoas já vêm de um processo de distanciamento, de linguagem mesmo, sabe? De acesso aos recursos, né? De não saber as palavras certas, os recursos certos. É isso, você tem ali, tem essa situação do jovem, né? Que, tipo, foi obrigado a engolir a cartilha, sabe? Ele tentou se apropriar de um instrumento e ainda assim ele foi violentado, sabe? Então, é isso que eu quero dizer, a gente não lida com fato, a gente lida com um histórico de violências. E estou muito feliz com essa atuação com a ouvidoria justamente por isso, sabe? Essa ouvidoria externa e poder ser mais um instrumento desse diálogo, sabe? De garantia desse diálogo. É porque o meu negócio não é falar bonito, o negócio é falar efetivo, sabe? E aí, a partir disso, foi que eu cheguei até a Sirlene também, num projeto junto ao GAJOP, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares de Pernambuco. A gente está trabalhando, ainda estou nesse projeto, que é no contexto da defesa, no contexto de direito, de 10 anos, né, de defesa de direitos humanos. O GAJOP realizou uma web reportagem que trata-se de um site e um documentário de 25 minutos, trazendo 4 casos emblemáticos de violência policial, de letalidade policial, ali na região metropolitana de Recife, né? E aí, nesse documentário, inclusive, tem falas, não tem a memória dos familiares, que isso, a partir do momento que está sujeito, né, a esse... Tem a vítima e tem os familiares que também são vítimas, né? Porque é um processo de vulnerabilização que vai entrando esses familiares. Então, é importante garantir a memória desses familiares, mas também trazer outras perspectivas. Então, a gente, nesse documentário, tem uma perspectiva cultural, que são os grupos de rap, que vão levando, né, que vão contando o cotidiano de violências. Tem os agentes públicos, né, o pessoal da defensoria, tem o ministério, enfim, trazendo uma outra perspectiva. Então, eu acho que volta naquilo que a gente está falando. Foi assim que eu conheci Sirlene e foi assim que eu achei que poderia contribuir, né, a ouvidoria, que é realmente esse canal de diálogo, não se afastar, não ser mais um instrumento de distanciamento, sabe, mas de diálogo efetivo, assim, com essas pessoas, de compreensão do seu histórico, não do fato, não do que ele viveu, mas do que ele vivencia todos os dias, né? Acho que é isso, por enquanto. Fernanda, muito obrigada pelas palavras. Eu vou passar a palavra para Guilherme agora, como Sirlene bem tinha destacado, para a gente poder, né, aproveitar todo esse know-how. E aí, depois, pessoal, eu vi que muita gente entrou nesse curso antes da gente começar, então, só para situar as pessoas. Nós estávamos com Sirlene, ela abriu, fez uma saudação, passou a palavra para a Fernanda, que é nova servidora da ouvidoria externa, e aí ela destacou, ela precisou se ausentar, porque ela tem um compromisso agora às 6 horas, mas ela destacou a importância que a gente tem de ouvir, né, Guilherme, e toda a atuação que ele faz à frente da ouvidoria externa do Rio de Janeiro e também com a experiência dele. Então, eu vou passar a palavra para Guilherme, e aí, ao final, a gente vai abrir para debates, para a gente poder tirar as dúvidas, tá certo? Então, Guilherme, está com você. Obrigado, Fernanda. Valeu pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Construir defensoria pública é algo que é apaixonante, né? Eu não sou defensor, vocês sabem disso, e também não é um projeto pessoal,
mas eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho da Defensoria e considero que é uma instituição indispensável, né? Na verdade, eu já trabalho com essa questão dos direitos humanos relacionada à segurança pública já há bastante tempo, né? Muito antes de eu vir parar na ouvidoria. E meu último trabalho, antes de eu chegar aqui, foi desenvolvendo um sistema de denúncias e acesso à justiça relacionado à violência de Estado, que se chamou Defesap. Tá? Então, a gente fazia orientações, recolhia provas e garantia acesso à justiça. A gente conseguiu documentar, ao longo de pouco mais de 2 anos, 246 casos com provas, né, de vídeos, áudios, fotos e tudo mais, e encaminhamos para os órgãos de controle, principalmente controle externo, mas também aqui para a Defensoria, né? Então, muita gente foi atendida pela Defensoria a partir de informações e provas que a gente recolhia num trabalho de inteligência coletiva. Na verdade, pessoas que nem se conheciam enviavam provas e a gente montava o quebra-cabeça, né? Então, também era um catalisador de inteligência coletiva. Acho que hoje em dia todo mundo tem um smartphone e isso acabava funcionando muito bem, tá? E aí, nessa experiência que eu fui desenvolvendo algumas coisas que hoje a gente bota em prática aqui como ouvidoria e que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui, tá? Bom, primeira coisa, né? Bom, a Defensoria do Rio, ela atua, vocês devem saber, mas ela atua em vários níveis, digamos assim, do problema da violência de Estado. Então, ela está lá no STF, na ADPF das favelas, como foi bem lembrado aqui pela Fernanda, mas ela está também nos becos e vielas das favelas aqui, fazendo o acolhimento, fazendo o atendimento, fazendo aquele trabalho e tal. E a gente considera que esse trabalho de base ele é o que dá legitimidade para que a Defensoria chegue forte numa instância como o Supremo, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele é o feijão com arroz, digamos assim, né? E ele dá essa legitimidade porque é a partir dos casos concretos que a gente consegue se defender das acusações de que seriam atuações ideológicas, né? Como se as coisas todas não fossem atravessadas por ideologias, né? Mas, enfim, como o debate é raso, a gente resolve dessa maneira, né? A gente tem histórias reais, concretas, pessoas que a gente atende, e esse é o feijão com arroz, isso que dá o embasamento para tudo. Então, quando a Defensoria chega forte na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é porque ela fez bem o dever de casa de fazer o seu feijão com arroz no dia a dia, de estar junto com as pessoas ali. Então, isso é um ponto decisivo, né? O segundo ponto, que eu acho que está em movimento, né, está em processo, e é um processo permanente, é o deslocamento da ideia de atendimento. Então, a gente sair da ideia de mero atendimento e ir para a ideia de acolhimento. E aí isso nos faz refletir que o atendimento jurídico, então, ele é uma das etapas do processo de acolhimento, né? Sem esse entendimento, o atendimento em si ele fica muito capenga, porque os elos de confiança não foram criados, porque o comprometimento ele não é mais amplo do que os autos ou uma atuação judiciária, e as pessoas não são bobas, elas sentem isso, né? E elas, óbvio, elas vão titubear na relação, né? Então, esse deslocamento, né? Eu sei que todo mundo que constrói defensoria Brasil afora sabe do que eu estou falando e exercita isso, eu não estou inventando nada, né? Inventando a roda e tal, mas eu verbalizo porque eu acho que esse processo de tomar consciência sobre esse movimento, né? Que é um movimento permanente, que está naquele lema histórico, né? Acesso à justiça para além do acesso ao judiciário, e coisas que vieram dos movimentos de acesso à justiça, que a gente verbalizar e tomando consciência, acho que ajuda a gente consolidar alguns pilares e tal. Eu acho que esse é um pilar fundamental, né? Deslocar. O atendimento é parte de um processo de acolhimento, tá? E aí esse acolhimento nas suas múltiplas dimensões, né? Então, esse raciocínio, né, me fez, quando eu preparei aqui, me preparei para essa oficina,
eu cheguei a uma conclusão de trazer 5 pontos. Tá? Eu trouxe 5 pontos para compartilhar com vocês. Que óbvio que não esgota o tema, mas é o que eu queria dividir a partir da experiência quente que a gente vive aqui no Rio. Lembrando que ontem a gente teve mais uma chacina aqui no Rio de Janeiro, que foi a chacina em Manguinhos, que é do lado do Jacarezinho. E, de quebra, algo que não está sendo falado na mídia, alguns policiais foram intimidar algumas pessoas que são atendidas pela Defensoria no Jacarezinho, que fica do lado. Então, enquanto rolava a chacina em Manguinhos, rolou a intimidação no Jacarezinho. E esse cenário é um cenário que, como bem disse Sirlene na sua fala de abertura, é um cenário que nos faz lembrar que a gente está diante de um problema que é histórico, né? São 522 anos dessa ordem, desse tipo de mecanismo, que é um mecanismo do Estado cometendo violência contra o cidadão e a cidadã, as pessoas que nem são consideradas cidadãos, né? Como uma continuidade histórica da colonização escravocrata. E aí esse é o primeiro ponto, né? Se a gente entende que é um problema histórico, a gente precisa, primeiro, uma coisa, eu falo principalmente para os ativistas, né? Ter muita paciência, né? Uma paciência revolucionária, na medida em que o Brasil não passou ainda pela sua revolução. Então, esse processo, eu não estou falando de um evento, uma pirotecnia, estou falando de algumas rupturas que a gente precisa fazer, que, em resumo, é a ruptura com a continuidade da colonização escravocrata. E isso não é uma ruptura qualquer, não é um detalhe, não é uma reforma ou uma nova Constituição que vai resolver, até porque a nossa Constituição é boa para caramba e ela não dá espaço para isso, em tese. Mas, na prática, a gente sabe como as coisas funcionam. Então, esse olhar, por um lado, eu falo quando a gente faz as oficinas de sociedade civil, da paciência, né? Paciência revolucionária, mas, por outro, também de entender que o judiciário faz parte do problema, né? E eu acho que vocês sabem disso tanto até mais do que eu. Então, essa compreensão ela é fundamental para a gente reafirmar aquilo que é o acesso à justiça como algo que precisa ir além do acesso ao judiciário, que precisa pensar estratégias de uso de ferramentas, de um repertório que vai para além daquele quadrado básico processual. Tá? Então, esse é um ponto, né? Acesso à justiça como acesso a direitos, e o acesso a direitos, em alguns territórios, para algumas partes da população, é quase que querer uma revolução, né? Então, não é algo que sai do papel sozinho e a prática ali ela é bem truncada. O segundo ponto é a ideia de que ela, então, é um problema histórico e é também um problema coletivo. Então, essa dimensão coletiva do problema tem gerado aqui na gente, já desde antes de eu chegar na ouvidoria, na verdade, quando eu era da sociedade civil, do Defesap, né? E aí era um parceiro da Defensoria, participava dos espaços da ouvidoria e ajudei a construir um negócio que o ouvidor, que veio antes de mim, implementou, fez acontecer, que foi muito importante, que foi o avanço da estratégia de escutas coletivas. Quer dizer, o acolhimento individual também não dá conta, né? E aí eu acho que a Nanda, servidora da ouvidoria, fala sobre isso, né? E eu vou reforçar esse aspecto. Então, a estratégia das escutas coletivas, que aqui foi consolidada com um projeto muito importante, que se chamou Circuito Favelas por Direitos, e que levou defensores e defensoras, muitos, inclusive, pela primeira vez, a pisar numa favela no Rio de Janeiro. Tá? Esse projeto, óbvio, gerava uma expectativa de a defensoria vir aí e fazer atendimento. Aí começa a surgir aquelas demandas e tal. Então, não. É um projeto de escuta coletiva. Tá? Circuito Favelas por Direitos surge, primeiramente, para fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Foram as forças federais fazendo GLO, né? Fazendo o papel de segurança pública, garantia da lei e da ordem, dentro de favelas. E aí começou uma fiscalização indo para fazer essas escutas coletivas, para entender as violações sistemáticas que aconteciam ali.
Mas óbvio que isso vem, na verdade, numa esteira de reforçar uma prática de escuta coletiva, e desde então isso só tem se intensificado na defensoria. Tá? Então, isso gera relatórios de padrões de violações relatados, e aí quando você começa, né, um atendimento individual de favela, ele é muito complicado, porque as represálias elas acontecem ou de forma direta e bruta, mas muitas vezes através de repertórios legalizados, né? Então vem aquela criminalização, surge um inquérito, né? Surge uma droga na casa da pessoa, né? Surge uma abordagem que vai descobrir alguma coisa, uma escuta telefônica. Então isso também tem um horizonte curto, né? Então a escuta coletiva ela também gera uma alternativa, na medida em que se você vai em 50 favelas e houve nas 50 um padrão, talvez não seja necessário individualizar para você colocar no relatório e denunciar que aquilo está acontecendo. Falei de 50 favelas, não precisa chegar tanto, né? Mas, então, a Defensoria começou a publicar relatórios dessas escutas, de ida ao território e de gerar esses relatórios de padrões. O terceiro ponto, eu já pincelei aqui, que é a ida ao território. A ida ao território como uma estratégia primeiro, de ter o contato com a realidade, de desburocratizar esse trabalho de acesso à justiça, né? Então, ir lá e ver como a coisa acontece, né? E segundo, de consolidação dos elos de confiança, tá? Um dos principais produtores de desconfiança institucional é o distanciamento real e simbólico das instituições em relação à população. Então, a ida ao território, quando você está lá na casa da Dona Maria, quando você está conversando com ela ali, né, ela vê que você é uma pessoa de carne e osso, que você está ali num lugar que ninguém nunca foi, né? Quantas vezes aqui no Rio nós fomos em lugares que a primeira frase que a gente ouvia é: pô, estou vendo vocês aqui, aquele carro da defensoria, né, e tal. Nunca tinha visto isso. Nunca ninguém veio aqui a não ser a polícia. Então, essa ida, ela também tem o efeito de falar: nós temos tanta disposição quanto a polícia, né? Então, muitas vezes a gente vem aqui para violar, mas nós temos disposição de defender o direito, de garantir esse acolhimento e tal. Então, também é uma demonstração de força importante, não de uma queda de braço, uma coisa essa demonstração de força boba, mas estou falando para a pessoa que está sendo atendida poder sentir firmeza naquilo, né? E as estratégias serem costuradas junto com ela. Ela entender que essa coisa de igual para igual não é da boca para fora, não é um discurso apenas, mas é uma disponibilidade e tal. O quarto ponto que eu separei era, a partir da compreensão da limitação do judiciário, é avançar nisso e também compreender a limitação do saber jurídico para lidar com as questões de violência de Estado, né? Então, esse quarto ponto nos joga para uma questão que a Nanda também colocou, que é a necessidade da construção de redes, né? E aí eu vou separar 3 experiências paralelas e complementares que a gente tem desenvolvido aqui no Rio, tá? Que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A primeira experiência é a experiência das redes com o saber popular, de liderança, de coletivos de favelas e periferias, né? Então, quando a gente fala do circuito Favelas por Direitos, dessa ida aos territórios e tal, está falando sempre em ir junto com as pessoas que ali vivem, junto com quem já atua naquele território, até para a gente evitar uma perspectiva messiânica desse tipo de trabalho. Então, quando a gente constrói junto, a gente está falando, então, de relações que nós temos com coletivos e com lideranças que já estão lutando essa luta e que, quando começaram, pegaram essa bandeira de alguém que já estava lutando antes delas e assim por diante, né? Então, a gente costuma dizer que são como uma corrida de bastão, corrida de revezamento, né? Então, você entrega o bastão para alguém. E esse bastão que essas lideranças hoje carregam, um dia foi carregado por Zumbi dos Palmares, por Dandara, aqui no Rio por Manuel Congo, Mariana Crioula e tantos outros e outras que já vêm nessa trajetória.
Então, reconhecer o saber popular é fundamental para a construção de redes capilarizadas no território. Se você não reconhece, ninguém está disposto a uma relação abusiva, né? Relação abusiva é relação desigual, aquela relação que não é de mão dupla. E isso também, a gente pode aplicar esse raciocínio justamente nas relações com os territórios, com as lideranças e coletivos de favelas e periferias. Então, estar disposto, estar disponível, né, a costurar com eles é importante. E aí, aqui no Rio, a gente lançou e está aberto um edital, que a gente está emocionado com esse edital, porque ele consolida práticas já muito elogiadas pelas favelas e periferias aqui, que é o edital que se chama Acesso à Justiça nos Territórios. Esse edital, as lideranças e os coletivos de favela se inscrevem e passam a integrar, então, a rede oficial de parceiros e parceiras da Defensoria. É uma rede que a gente fornece capacitação, a gente vai fornecer um WhatsApp de suporte para essas pessoas, né? São pessoas que já são liderança, já são referência nos seus territórios, e são, portanto, procurados pelos moradores de favela e periferia quando tem uma violação. Esses moradores não procuram uma instituição, eles procuram o seu Zé, a Dona Maria, que... Dona Maria sabe tudo disso, eu vou lá nela amanhã, vou ver. Então, a gente está reconhecendo o papel central dessas pessoas e dando suporte para que essas pessoas não precisem mais carregar o piano sozinhas. Tá? É muito desleal, esse fardo é muito pesado. Então, a gente dá a capacitação, a gente vai ter um suporte de WhatsApp para ajudar e a gente vai ter também a possibilidade dessas pessoas agendarem palestras, debates com defensores especializados nos seus territórios. Então, quer falar sobre direito da criança e do adolescente, quer falar sobre direito da mulher, quer falar sobre idoso, deficiente físico, direito do consumidor. Beleza, vamos lá, a gente manda os defensores, a gente vai lá e faz. Então, é um pouco isso. E tem outras coisas mais. Depois eu posso mandar o edital, a Sirlene já está com ele, porque a gente tem debatido um pouco isso no Conselho Nacional. E esse edital também tem uma pitada, boa pitada, né, dos nossos debates nacionais como ouvidorias externas, porque ele, na verdade, consolida essa prática que nós desenvolvemos em cada estado como ouvidores e ouvidoras externas. Tá? Então, essa dimensão da rede, a rede de território e de lideranças. O segundo aspecto dessa dimensão da rede é a rede de outros saberes, que não são só o saber popular e o jurídico. Então, a gente está muito animado também, porque a gente vai lançar, no mês que vem, na verdade, em setembro, desculpa, hoje a gente teve uma reunião sobre isso, uma rede de apoio psicológico a vítimas da violência de Estado. Tá? As pessoas, elas não são federações de demanda. Ela não tem uma demanda jurídica, uma demanda psicológica, uma demanda social. Ela é um ser humano, que ela precisa do acolhimento integral como ser humano. Só que, muitas vezes, como o Estado se organiza, essa pessoa vai bater num guichê e vai falar, não, aqui eu cuido só dessa partezinha aqui, a outra parte não é comigo. Né? Ou então vai não sei aonde e tal. Isso é muito complicado para vítimas de violência de Estado, que já tem uma dificuldade de confiar nas instituições de Estado. Então, nesse sentido, a gente poder ter, né, parceria com grupos de psicologia que já atuam especializados nessa questão da violência de Estado é muito importante. Até porque aquela vítima e aquela família, né, só vai poder aguentar a dureza de um processo judicial, seja indenizatório, seja criminal, seja onde for, se tiver saúde mental para isso. Senão ela não aguenta, senão ela desiste no meio. E quantos processos as defensorias não tocam e as pessoas desistem no meio e ficou aquele trabalho, né, ali. Então, a gente, nesse sentido, a gente fez uma grande articulação com 7 grupos de universidades públicas que têm profissionais experientes, capacitados, com supervisão e etc. E a gente vai lançar essa rede. Então, quem a gente atender juridicamente, a gente também vai ter esse espaço do acolhimento psicológico. A gente já faz isso numa articulação de varejo, mas agora a gente vai ter um projeto estruturado e institucionalizado. Tá? Então, essa é a segunda dimensão de rede.
E a terceira dimensão de rede é a articulação interinstitucional. Por quê? Porque isso também diz respeito à questão das pessoas não serem federações de demanda, né? Então, a articulação interinstitucional, por quê? Porque quando acontecia aqui no Rio de Janeiro um caso de grande repercussão, o que a gente via eram as instituições de acolhimento, seja acolhimento de assistência social, de psicologia, jurídico, dentro do jurídico também, né, OAB, defensoria e tal. O que a gente via era uma coisa muito feia, tá? Que era o acotovelamento como uma disputa para ter o caso. Tem nada mais feio do que isso. Tem uma família sofrendo, tem uma pessoa ali mal e as pessoas brigando entre si ao invés de se juntar para acolher. Então, nós fizemos aqui um negócio que a gente apelidou carinhosamente de comboio dos direitos humanos. Isso não é um projeto institucional, mas é uma articulação que a gente, como ouvidoria externa, conseguiu costurar. Então, a gente chamou todo mundo e falou, vamos parar de brigar, porque todo mundo aqui é importante. E a dimensão do problema é tão grande que a gente não pode abrir mão de ninguém. Então, vamos identificar o que o outro tem que eu não faço, que eu não tenho. E aí a gente consegue, então, criar um mecanismo de abraço, de acolhimento integral dessas pessoas que estão precisando de acolhimento, né? Fora que a gente evita a revitimização pela repetição do relato. Então, quando a gente vai fazer o atendimento junto com um grupo de psicologia, com um grupo de assistente social e etc., a gente consegue fazer essa pactuação, essa pessoa só precisa contar a história dela uma vez e ela sai dali já tudo encaminhado, a coisa acontecendo, né? Então, isso é muito positivo para os usuários e também ajuda a acumular força para enfrentamento histórico que a gente está fazendo. Então, é muito importante isso. E aí, uma outra vantagem, né, dessa coisa do comboio é que esse acúmulo de forças também ajuda a ter um discurso uníssono quando a gente está na parte da disputa de narrativa. Porque todo mundo vai ter o seu espaço na mídia, seja onde for, e a gente vai conseguir, então, fortalecer um trabalho conjunto. Mas a base da formação desse comboio era justamente a articulação de instituições que, primeiro, tem uma relação de serviço público com um dever público, e, segundo, tenham uma capacidade, na verdade, o dever do sigilo, tá? O sigilo do atendimento. Então, por isso, por exemplo, a gente não envolve órgãos correcionais ou órgãos de controle externo, porque eles não têm o dever do sigilo, tá? E muitas vezes isso pode expor. Então, a gente, no espaço do sigilo, a gente consegue formular a estratégia que vai preservar aquela pessoa que está sendo acolhida, aquela família, e aí, então, a gente aciona, num segundo momento, os órgãos de controle, os órgãos de denúncia, de controle interno, externo, seja onde for, a partir de uma estratégia caso a caso, tá? Então, é por isso que nossa parceria é muito psicologia, assistência social, etc., porque isso permite esse espaço do dever do sigilo, tá? Então, essa é o quarto ponto que eu trouxe, que é a coisa da rede. Quer dizer, a partir da compreensão da insuficiência do saber judiciário e jurídico, a gente, então, articular o saber de território, dos saberes de cuidado e os saberes interinstitucionais, tá? E aí, a quinta dica que eu trouxe, né, o quinto aspecto, é a experiência de atuações em situação de crise, tá? Quer dizer, a partir dessas costuras que eu falei dos pilares anteriores, a gente, então, chega no quinto, que é a situação de crise, né? E aí a atuação em situação de crise, ela é possível por conta dos outros pilares, e eu tentei separar didaticamente numa lógica assim, bom, situação de crise, né? Então, você tem uma etapa que é preparatória, como se preparar para uma situação de crise. Eu acho que a costura das redes é fundamental, tá? Mas tem aí um ponto fundamental nessa coisa das redes, que são as redes de território e a produção de cartilhas, de manuais
sobre o que fazer na situação de violação. Por que eu estou falando do que fazer? Porque é muito comum a gente ter cursos de educação em direitos que falam para as pessoas quais são os direitos das pessoas. Legal, isso é importante, mas diante da violação, o que a pessoa faz? E aí eu já vi, inclusive, pessoas que fizeram cursos sobre educação em direitos se colocarem em risco justamente porque não tiveram esse momento do que fazer. Então, a pessoa tem certeza que tem uma violação. Como ela não parou para pensar estrategicamente sobre o que fazer, ela acha que o que ela deve fazer é bater boca. E ela aumenta a situação de risco dela, porque ela está convicta de que ela tem um direito. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, a gente tem apostado muito aqui na ouvidoria na educação em direitos, o que fazer. Tá? Então, a gente bolar estratégias sobre o que fazer. Isso tem sido positivo, por quê? Porque isso tem trazido os casos para a própria atuação dos órgãos da Defensoria num nível elevado, né? Uma vez que aquela liderança sabe o que fazer, ou pelo menos sabe, tem alguns caminhos, né? O caso ali, a quente, na situação real, no tempo real, ele pode ser trabalhado de uma maneira que vai produzir elementos para o trabalho da Defensoria que colocam aquele caso em outro patamar. Então, por exemplo, se a pessoa sabe que numa situação de prisão ela tem um canal direto com a Defensoria que atua na audiência de custódia, mas ela só tem 24 horas para fazer isso, e ela sabe quais são os documentos e informações que ela tem que mandar para lá e que pode ajudar de fato, talvez isso coloque essa pessoa na rua. Mas se ela não sabe, não adianta ela saber 48 horas depois. Porque já passou a audiência de custódia e tem que esperar o julgamento ou tentar um HC, mas você já queimou um cartucho, você já perdeu uma oportunidade. Então, a gente tem aqui o material, o que fazer, prisão. Se ela sabe o que fazer quando tem uma situação de pessoa ferida numa ação policial, ela sabe que ela tem que guardar atestado médico, que ela tem que guardar o exame, etc., né? Que ela pode bater foto do ferimento. Isso vai dar elementos que, de repente, se ela não souber, passou o tempo, o hematoma saiu, ela não foi no hospital. Você perde a prova da lesão. Então, a gente tem o que fazer operações policiais violentas. Passa por várias situações, né? Apreensão de mercadoria, camelões ambulantes. A gente tem um trabalho forte aqui com camelões ambulantes. Se ele sabe o que fazer para tentar reaver essa mercadoria e tal, vai ser menos um prejuízo para essa família. E assim por diante. Então, a gente tem os materiais e a gente também tem oficinas sobre o que fazer. Outro dia, uma das pessoas que são parceiras nossas conseguiu algo inédito. A gente nunca tinha ouvido falar, que foi uma perícia de local, num caso de letalidade policial, de madrugada, na beira da BR, no município periférico, longe pra caramba. Mas por quê? Porque ao invés dela bater boca, né, com os agentes, ela mobilizou a população, eles isolaram a área, acionaram o plantão do Ministério Público, exigiram o controle da polícia e a polícia foi obrigada a ir lá. Por quê? Porque quem estava na reta não era o policial, era o promotor, e aí já muda de figura. O promotor falou, me avisaram por escrito, eu não vou responder por isso, você vai lá e providencia a perícia de local e tal e tal. Então, teve perícia de local no caso de letalidade e outras situações mais aí, né? Então, essa aposta no que fazer é muito importante para a situação preparatória para a atuação em situações de crise, tá? A liderança, a pessoa que está ali no território, ela é muito importante, né? E ela pode fazer toda a diferença. Poderia ficar falando aqui de um monte de casos que a gente teve de diferença aqui no Rio de Janeiro a partir desse trabalho preparatório para situações de crise. Bom, além da etapa preparatória, tem a situação em tempo real. Então, durante a situação de crise, né? Então, a gente trabalha muito com os eixos de informação, coleta da informação, e como a gente tem essa rede de território, a gente vai coletando essas informações e documentando, tá? Então, a gente abre um documento, vai documentando tudo, mantém contato, junta os vídeos, as imagens, os áudios, etc., e vai montando esse quebra-cabeça.
né? Documentação em geral. A gente também faz busca ativa, redes sociais, na internet, no ciclo de mídia, que ali tem muita coisa que vai surgindo, né? Principalmente Twitter, as pessoas vão desabafando ali, você vai pegando as informações ali e vai apurando elas, porque a pessoa fala, o BOP veio aqui, aí você vai ver pela farda, alguém postou uma foto, aí a farda não é do BOP, não é nem PM, é Polícia Civil, é a CORE e tal. Então, vai fazendo essa apuração, né? E, ao mesmo tempo, a gente busca a pressão em cima de quem tem o poder de resolver aquela situação. Então, pode ser um comando, né? Pode ser uma delegacia, pode ser uma chefia de polícia, um comando geral, pode ser o próprio governador, pode ser o Ministério Público, né, responsável pelo controle externo da atividade policial. Enfim, quem quer que seja, a gente busca o tomador de decisão. Quem é que pode tomar a decisão para interromper aquela violação que está acontecendo? E aí a gente compromete essa pessoa com a pressão direta, de preferência documentada por escrito, para que tenha a documentação desse histórico, né? E a gente consiga, então, nivelar por cima sempre, nunca por baixo, né? Sair dos coturnos e fuzis e ir para as gravatas e canetas, né? Então, é um pouco também uma estratégia de efetividade e segurança, né? Subir o degrau, nunca descer, nunca ir para o porão, né? Ir para cima. Então, é uma estratégia. E, eventualmente, em crises agudas, a gente, inclusive, decide ir ao território no momento real, tá? Esse foi o caso da chacina do Jacarezinho, tá? Que a gente fez. Outras situações nós também fizemos isso, e é uma estratégia que a gente avalia caso a caso, tá? Mas aí, quando a gente vai ostensivamente. A gente vai com um comboio, né? A gente chama o comboio, convoca todo mundo, entra todo mundo na van, uma van adesivada para todo mundo ver, avisa a mídia que está indo, para ter essa ostensividade e chegar no local. Isso surte alguns efeitos. Quando não o efeito de interrupção, surte o efeito da gente conseguir produzir informação e apuração em loco. Isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença. Então, durante a situação de crise, são esses eixos que a gente trabalha, tá? E aí tem o pós-situação de crise. Tem o pós-imediato e tem os outros tempos desse pós, tá? O pós-imediato, a gente trabalha justamente o mutirão de acolhimento e informação. Então, a gente continua as buscas de informação, de documentos, vídeos, etc., né, para continuar essa documentação. Enquanto isso, a gente vai para o mutirão de acolhimento, que é justamente entender quem são as famílias afetadas, pegar o contato, um breve relato e dizer que a defensoria está com elas. E já dá as primeiras instruções, né? Se for chamado para depor, avisa a gente, né? A gente vai instruir, cuidado, né? Enfim, todas as primeiras instruções que a gente costuma dar para que a pessoa já esteja municiada. E para quando ela for falar, se ela quiser, e é um direito dela, se ela quiser falar com a imprensa, ela já pode dizer que está com a defensoria. Isso também eleva a segurança da pessoa, por ela ter uma instituição junto dela. Isso também ajuda a afastar os abutres oportunistas que surgem a cada episódio de sangue, né? Então, isso também ajuda. A gente engloba nesse trabalho de acolhimento não só uma orientação jurídica, mas também a orientação da ASCOM, da Assessoria de Comunicação da própria Defensoria, tá? Se a pessoa não estiver confortável, quiser, ela pode falar para o repórter que procura ela, procura a defensoria que eles vão me avisar. Eu só vou dar entrevista, só vou falar quando a defensoria me orientar. Porque isso ajuda a dar uma blindada e evitar que essa pessoa produza contradições, etc., que possam atrapalhar a atuação jurídica, tá? Bom, esse mutirão de acolhimento, ele pode acontecer no território, pode acontecer no IML e pode acontecer nas unidades de saúde, tá? Às vezes, em todos esses lugares ao mesmo tempo. E, às vezes, também em delegacias de polícia, tá? Então, a gente se divide, se organiza, e aí, voltando à importância do tal do comboio, né? Quando é só a defensoria, é muito difícil, mas quando você tem uma articulação interinstitucional,
isso fica mais fácil de fazer essa divisão, né? E as pessoas, ao invés de disputar holofote, elas vão cumprir tarefa, cada um com a sua tarefa, no final você tem um todo ali acontecendo, né? Então, o pós-imediato é isso. Agora, ainda tem o outro pós de outros tempos, que é o pós da disputa da narrativa e do entendimento histórico que vai se ter sobre aquele fato, que aí vai afetar nos processos judiciais, resultado de indenizatória, resultado de responsabilização protetiva, seja qual for a medida, mas que está totalmente interligado às disputas de narrativa de mídia. Então, ao mesmo tempo que a gente traça essas estratégias, a gente também traça as estratégias de mídia, de como falar, em que momento, com qual mídia. Tudo isso é muito pensado, né? E é pensado de uma maneira para não deixar uma única narrativa, que é a narrativa oficial, prevalecer, ou estar ali apenas figurando, prevalecer por WO, né? Então, evitar esse WO. Não, vamos colocar a nossa também. E aí, a ida no território é muito decisiva, tão decisiva quanto o atendimento das famílias. Por quê? Porque é o contato com o caso concreto, tá? Então, quando a gente sai do Jacarezinho no dia da chacina, a gente volta já ligando para a diretoria de comunicação e falando: temos que chamar a coletiva. O que a gente viu lá foi bizarro, temos que chamar a coletiva. E a gente faz a coletiva, e, ao mesmo tempo, a chefia da Polícia Civil faz uma coletiva também. Aquele momento, a gente conseguiu reverter. Hoje, se a gente fizer um estudo da abordagem de mídia na chacina do Jacarezinho, ela estava toda pró-operação, até o momento da coletiva da Defensoria, quando a gente veio. E o que deu credibilidade ao que a gente disse nessa coletiva foram os materiais e os testemunhos que nós tivemos a oportunidade de compartilhar na coletiva. Então, eu falei, tinha cena de arrastamento de corpo, fraude processual, e eu tenho vídeo, eu vi, e isso é um absurdo e tal e tal. Então, eu tinha um vídeo, a gente produziu material, a gente foi lá e viu, não foi só eu sozinho, foi uma defensora pública, né? Foram outras instituições também, e a gente fez isso junto com as outras instituições, tá? Então, esse aspecto da disputa de narrativa também remete ao entendimento de que o resultado do processo não é uma resultante dos elementos que estão somente no processo, né? O fator humano da justiça é esse. Então, vocês sabem disso mais do que qualquer um, né? O resultado daquele processo ele vai ser também resultado das disputas sociais que estão colocadas em cima daquela ocorrência, né? E aí, essa disputa de narrativa também consolida laços de confiança, que é a pessoa que está sendo acolhida, atendida pela defensoria, vai olhar e vai falar: pô, é isso, os caras estão botando a cara, os caras não estão de brincadeira, eles não estão falando comigo uma coisa e depois fazendo outra, né? Eles estão em público assumindo esse compromisso. Então, bom, foram essas 5 dicas, né, que eu trouxe, 5 eixos, para a gente trocar ideia. Bastante coisa, né, Fernanda? Mas procurei correr um pouquinho para a gente aproveitar o tempo aqui. E estou à disposição, tá bom? Obrigado. Guilherme, a fala foi sensacional também. Eu anotei tudo, todas as 5 dicas de milhões, né? Como diz o meme. E o que eu notei, assim, tanto entre a sua fala como a de Fernanda, foi que, de certa forma, elas estavam se conectadas, né? O que Fernanda falou sobre garantir compreensão, eu acho que se conecta, vai diretamente com isso que você falou, né? Que é da gente entender que o atendimento é uma parte do acolhimento e que o acolhimento deve ser aquilo que, de fato, é buscado. Quando ela fala também sobre essa questão da compreensão, eu lembrei um pouco, e aí eu vou deixar já como dúvida, do que você chamou de paciência revolucionária. Eu queria que você falasse depois um pouquinho, essa é a dúvida que eu deixo, já furando a fila aqui do pessoal, mas eu queria agradecer muito aos dois, porque as falas foram muito boas, né? E a gente tem, a partir daí, diversas ideias. Eu fico pensando assim, no que é que a gente pode fazer a partir de tantas experiências que foram compartilhadas e a partir de tantas dicas, né, que já foram entregues assim, para a gente, que eu imagino que todas as duas, a partir
isso é fruto de muito suor de vocês, né? De estar muito junto com as pessoas, de compreender como é que tem funcionado essa dinâmica e de já ter entendido uma coisa que eu acho que a gente que integra o sistema de justiça talvez leve um tempo para poder entender, se é que um dia vamos entender. Que é essa questão, eu até comentava sobre isso com as meninas, antes da gente começar o curso, só para contextualizar, a gente fez uma pesquisa buscando mapear como que a atuação da Defensoria Pública da Bahia estava nesse campo, a partir de um formulário que até o colega Murilo Bahia, que está aqui presente, que elaborou, é um projeto que também foi pensado por Vanessa, que está aqui presente. E aí, quando eu estava tabulando os dados, essa foi uma conclusão que eu já tinha chegado, do quanto que às vezes, do quanto que a maneira como a gente raciocina a atuação da defensoria nesse campo é uma compreensão muito limitada, justamente porque limitado também é o nosso saber, né? E eu acho que isso vai passar muito por a gente abrir mão do poder que a gente acha que a gente tem e aprender a ser elo. Eu conversava sobre isso com alguns colegas novos que estão em curso de formação, Gabinha, eu vejo a Gabriela que está aqui presente também, isso de que às vezes o que a gente tem que fazer é colocar as pessoas para conversarem, né? Às vezes a rede não existe porque os órgãos não conversam entre si, mas a gente pode ser essa rede, né? A gente pode ser esse elo. Então, eu queria pedir aos colegas, vou passar a palavra para os colegas, ver se alguém tem alguma intervenção para o debate, quer colocar fazer alguma pergunta, mas eu já deixo aqui. Essa foi a minha pergunta, foi a dúvida que eu fiquei. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa paciência revolucionária que você mencionou no primeiro ponto, na primeira dica que você deu. Colegas, se alguém quiser fazer uma intervenção, tirar alguma dúvida, esse é o momento. O Saporito, vou passar a palavra para ele, pediu a palavra. Boa noite, desculpem, cheguei um pouco atrasado, estou até com a roupa da defensoria. Bom, Fernanda, bem-vinda. Fernandinha, muito obrigado pela oficina. E Guilherme, sensacional a atuação de vocês, digna de uma certa inveja da minha parte, mas vamos correr atrás, né? Eu queria aqui, na verdade, eu sou defensor público criminal, né, da ponta, e eu sempre tive essa angústia da gente sempre defender do que é coletado na nossa atuação finalística ali, né, junto ao judiciário, e aquilo não anda. Mas eu sempre tive muito claro que uma forma de tentar constranger era com volume de dados, né, com volume de informação. Não adianta pessoalizar, era sempre tirar. Porque se você, vamos falar em agressão, né, maus tratos numa prisão. Então, você pega ali o cara que foi preso e ele reclama no audiência de custódia, você leva esse caso individualmente para quem de direito pode resolver, Ministério Público, enfim, corregedores, eles sempre ficam com foco em quem apanhou. Não, mas ele foi preso, então ele vai mentir, ele nunca fala a verdade. Se você leva um volume de dados, como aconteceu com a gente recebeu um tempo atrás uma denúncia de que um policial, todo preso que era solto em audiência de custódia, esse policial civil, antes de ele cuidava da carceragem, antes de soltar, ele batia. E aí a gente começou a coletar os dados, tiramos o foco de quem da reclamação individual e levamos o modus operandi, conseguimos, né, levar e fazer com que a corregedoria afastasse ele, movimentasse PADs, enfim, e ele saiu de lá da carceragem da central de julgamento. Mas não era isso. O que eu queria, uma angústia que eu tenho, eu quero deixar um comentário, Fernanda Nunes, para a gente anotar. Eu lembro que quando a gente trabalhou na questão do Cabula, né, uma chacina famosa que aconteceu aqui em 2015 e até hoje, está empurrando com a barriga e nada se resolve. Eu lembro que eu participei de algumas caminhadas, né, com a família, e me chamava a atenção que as crianças, né, eu fui de terno e gravata porque eles me chamaram para fazer ali qualquer a questão da proteção, eles chamavam para proteção, né? Eu fui todo paramentado enquanto defensor público para impedir que a polícia fosse truculenta numa passeata pacífica, que cumpriu todos os requisitos. Eu fui enquanto defensor público. E aí eu estava lá caminhando, as crianças vinham até mim e falavam: nossa, a polícia sempre entra na comunidade
atirando, e a polícia sempre está atirando, eles matam, eles batem, eles atiram, eles não entram. E me chamava a atenção como coletar esse material sem individualizar aquelas crianças, porque eu tenho ainda a cabeça, né, do defensor público criminal, que só fica ali, não, eu tenho que conseguir tomar o depoimento daquela criança, daquela adulta, E hoje você, Guilherme, e aí eu peço a ajuda da Nanda, da ouvidoria, para a gente instrumentalizar e usar a ouvidoria como isso, Silene, o instrumento de chegada mesmo. A ouvidoria, você abriu uma luz para mim, né, abriu um caminho aqui, que foi usar a ouvidoria para fazer essa... Eu gostei muito da escuta coletiva, né? Escuta coletiva, eu achei que é um instrumento que vai me ajudar demais, né? Ajudar demais a Defensoria Pública da Bahia a conseguir dados compilados para constranger. Relatório do Circuito das Favelas, Circuito de Favelas por Direitos, é isso que eu até anotei aqui no meu. Então, já vou aqui pedir para a Nanda da ouvidoria pegar o seu contato, Fernanda pegar o contato do Guilherme, já tem, a gente vai passar a encher você para trazer, ver se a gente traz algum projetinho desse para a gente, e se vocês não se incomodarem, plagiar mesmo, sem nenhuma vergonha. Viu? Valeu, Fernanda, queria só esses comentários, e não queria fazer uma pergunta nenhuma, era só uma colocação mesmo. Viu? Beijos e abraços. Mas colocações e intervenções são sempre muito bem-vindas. Mais alguém, pessoal? Mais algum colega deseja fazer intervenção? Tirar alguma dúvida? Roberta Cunha. Betinha, a palavra é sua. Boa noite a todas, todos, todes. Agradecer a Sirlene, agradecer ao Guilherme, né, por ambas as explanações, assim, e acho que é muito importante esse diálogo com a sociedade civil, com a ouvidoria externa. Acho que essa iniciativa também aqui da Fernanda, do pessoal, de fazer uma oficina sobre violência policial, a gente vinha pedindo há muito tempo, até porque a gente sempre fala, né, a realidade do interior, ela é um pouco diferente da realidade da capital. Assim, Salvador, ela tem uma certa estrutura, tanto na defensoria pública, quanto algum diálogo já com os órgãos e com movimentos sociais, mas no interior as coisas ficam um pouco mais complicadas, assim, quando a gente se depara com casos de violência institucional, né, especialmente a ausência de cobertura para o defensor que está na ponta, né, que a gente fica muito exposto, e aí várias vezes até a gente chegava em conversas falando, né, como que seria isso, se teria alguma possibilidade de regionalização dessas atuações. Então, a primeira questão é essa, se no Rio, como que isso funciona no Rio de Janeiro, né, já que você falou em nacional, o defensor responsável, mas o defensor responsável é necessariamente o defensor da atividade fim, né, como que isso funciona quando existe essa falta, digamos assim, de cobertura em cidades menores, porque aí é o caso que vocês enfrentam lá, a gente enfrenta aqui, principalmente com questão das milícias, né, e que é uma forma de atuação muito bem organizada, e parece que a gente está desorganizado para fazer esse enfrentamento. Tem o que a Fernanda falou também, que é a necessidade da gente se abrir para outros saberes, né, e fora dessa seara apenas jurisdicional. Eu me pergunto muito, assim, trabalhando com violência institucional, estudando no campo e tal, há algum tempo, a gente fala em reparação. E você trouxe muito bem isso, né, Guilherme? A parte de acolhimento, como essa escutativa é feita e tal. E me parece que a Defensoria, ela é a instituição das instituições do sistema de justiça mais aberta a isso, né, a esse acolhimento e essa escutativa. E aí meu questionamento vem no sentido da reparação, mesmo no sentido mais amplo, assim, né? Porque quando a gente fala de violência policial, a gente está falando de um projeto de vida que muitas vezes é interrompido, né? Porque a letalidade, os traumas e a narrativa desse trauma,
né, que o judiciário ele não tem um quadro específico. Essas pessoas podem ser ouvidas como testemunhas, algo assim, no processo judicial, que se consiga a partir do que você colocou de coleta, mas e aí, né? O que fica com a vida dessas pessoas, né? Desse trauma, e por um lado a gente tem experiência de grupos que trabalham com narrativa do trauma em outros contextos de violência institucional, como aí mesmo o Tortura Nunca Mais, né? Que tem esse trabalho da clínica, do testemunho. E aí a minha dúvida é se vocês têm alguma experiência nesse sentido também, com a parte da narrativa do trauma, com a parte interdisciplinar, de apoio psicológico, apoio terapêutico mesmo, para essas famílias reconstruírem, né, sua vida e se reorganizarem até como reorganizarem em coletivos, né, que a gente sabe que também acontece, né, isso, muito pegando a experiência ali das Mães de Maio, que a partir de uma chacina se organizam no movimento social e pautam isso, né, não só em São Paulo, como no Nordeste e tudo mais. Então, qual é a experiência que vocês têm aí? Vamos fazer assim, tiveram 2 intervenções, e aí a gente faz um bloco, até para vocês não se perderem, né, nas respostas, e aí depois que vocês responderem novamente, a gente abre para mais perguntas. Pode ser, colegas? Então, quem quer começar? Nanda, Guilherme? Nanda, pode ir, pode ir. Não, eu acho que as duas. Acho que, Guilherme, você arrasou demais. Nossa, que aula, arrasou muito. E eu acho que as duas falas vão cair numa coisa que você trouxe, que é essa atuação em comboio, né? Tanto o cuidado com a narrativa, quanto essa aproximação no diálogo com a comunidade, essa atuação em comboio. A gente está próximo e presente e compreendendo os saberes que você falou, né? Compreendendo os saberes envolvidos, para não ter uma disputa de atuação. A gente não está disputando quem defende mais, nem nada disso, né? A gente está querendo fortalecer essa rede de proteção. Então, seja essa presença da ouvidoria para aproximação com os territórios, que eles sintam-se próximos no diálogo, mas também na identificação visual e no reconhecimento da sua atuação ali diária para essa rede de proteção. E que quando a gente faz esse exercício de aproximação com os territórios, a gente se aproxima e a gente fortalece essa atuação em comboio, né? A gente vai conseguir dar suporte, amparo na continuidade dessa assistência, né? Eu achei, assim, perfeito a sua colocação. Acho que você vai trazer uns elementos mais, né, mais assertivos, assim, mas eu acho que a resposta está toda nesses apontamentos que você já colocou, né? Eles se respondem. Guilherme? Beleza. Pô, valeu, Nanda. Mas é isso. Então, vamos construindo a partir das experiências, né? Vamos trocando figurinha. Me lembro que foi muito importante para mim, por exemplo, quando a gente fez o encontro do Conselho Nacional de Ouvidorias na Bahia. Ficar mais um tempo, né? Eu acho que a Silene tinha uma agenda, a ouvidoria tinha uma agenda no Recôncavo Baiano, não era no Recôncavo, Cia? Era, né? Lá Sim. São no Quilombo. Roque, do Paraguaçu, no Quilombo Zumbi dos Palmares. É isso. E aí foi importante, eu fiquei, depois do encontro, para a gente fazer essa agenda, fiquei como coordenador nacional de política criminal das ouvidorias, e a gente foi lá e aí vê, quer dizer, a diferença de realidade, mas os problemas são os mesmos, né? Mas a diferença de realidade exige estratégias diferentes também, né? E todos os riscos. Então, ouvir aquele relato nunca vai sair da minha cabeça, Silene, do aquele cara que foi obrigado a destruir a própria casa com uma marreta,
né? Porque chegaram lá os milicianos, lá, os jagunços do latifúndio, deram uma marreta a ele e falaram: você vai destruir a sua própria casa, você vai destruir a sua casa, né? Então, quer dizer, é uma dimensão de violação, está falando de poder fazer barulho, de poder ficar muito tempo, que vai alterar, óbvio, a questão da dimensão da segurança, do pensar segurança, que é um pouco uma das questões levantadas pela Roberta, né? Então, esse pensar como atuar, de que maneira, se vai no território ou não, quem fala na mídia, né? De que maneira isso vai aparecer, vai ser alguém da administração, vai ser um coordenador que está lotado na capital, vai ser o defensor local, tudo isso não tem resposta, são questões que precisam ser pensadas. Mas se a gente tem no nosso eixo central a ideia do cuidado, então é o cuidado com o usuário, né? É aquilo que não pode ser negligenciado, então a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é o cuidado com a gente também, né? Como que a gente faz? Se a gente tem essa dimensão, a gente vai encontrando respostas. Não é fácil, né? Mas é isso. O que eu quero dizer, Roberta, é que a gente não tem uma coisa rígida. Inclusive porque quando a gente surge com algo novo, em pouco tempo, os violadores também surgem com algo novo, né? Para fazer diferente. Então, a gente está sempre se reformulando e eles também, né? A gente se articula, mas eles também se articulam, né? Então, eu acho que a ideia é manter viva a ideia do cuidado e pensar como incidir sobre aquilo, como não se deixar neutralizar ou naturalizar aquilo, mas, ao mesmo tempo, fazer com o máximo de segurança possível e tal. A questão da reparação que você colocou também, Roberta, a gente está construindo justamente essa rede, né, de apoio psicológico para vítimas de violência de Estado. É uma rede com 7 grupos de universidades públicas que têm supervisão própria, que já são pagos para isso, então está dentro do projeto de extensão, pesquisa, seja lá o que for. E aí, na lógica de montar redes, né, de perceber o que cada um tem de contribuição singular, né? Esse exercício da contribuição singular ajuda muito. Então, qual é a sua contribuição que é só sua, que não é de outra pessoa, né? O que você pode fazer para contribuir para essa luta. Então, esse exercício, a gente reuniu essa rede e agora a gente vai lançar, em setembro, uma rede mais institucionalizada, mas que a gente hoje já opera um pouco nisso, né? Então, a gente articula e encaminha para a pessoa ter um acompanhamento psicológico. Muitas famílias de Jacarezinho estão tendo isso, né? Estão tendo esse suporte. Algumas dão conta, outras não, porque também os grupos de psicologia vivem problemas semelhantes aos grupos do direito, que são problemas derivados da elitização dos personagens que compõem esses grupos, né? Então, como é que eu vou falar para uma pessoa que mora num lugar que a internet é muito ruim, que ela só vai poder fazer remotamente, né? Que ela não tem internet, não tem sinal, não tem nada. Ou então que ela tem que pegar um ônibus 3 horas para chegar no consultório do médico, porque ela mora na periferia. Então, eu acho que o mais importante é a gente se manter em movimento, porque novas conquistas, novos projetos, novos desafios e novas lutas, né? E a gente vai se defrontando. E a gente nunca vai chegar no Jardim do Éden, né? Na verdade, o que vem depois de uma luta é outra luta. E a gente vai pensando e vai reformulando e vai melhorando, aí corrige aqui, aí apareceu a questão tal, e se manter em movimento, né? E aí eu pego esse gancho para falar sobre a paciência revolucionária, né? Que as pessoas, eu acho que a gente tem um problema, e aí entrando na questão da Fernanda, tem um problema que é uma visão viciada sobre conflito e também sobre a ideia de revolução mesmo. Muitas vezes você vai conversar, as pessoas acham que vai ser um evento, né? Um Rock in Rio, só que é político, né? E no dia seguinte vai estar tudo bem, né? Não é um processo de transformação e ruptura profunda, estruturante e tal e tal. Então, esse processo ele é contínuo e ele não tem um dia dele, não tem um evento, né? É o dia que todo mundo vai botar a sua camisa, sua bandana e vai para a rua. Ele é um processo, né? E aí a paciência é um pouco sobre isso, sobre a gente olhar para a luta como uma luta histórica, né? 522 anos de história,
a gente não tem certeza de nada, a não ser que vai ter outra chacina. Isso é que é o nosso drama, nossa tragédia, né? Eu tenho certeza, eu aposto dinheiro que vai ter outra chacina no Rio de Janeiro. Eu não sei o tempo, mas eu sei que vai ser esse ano. Isso é muito trágico, né? A gente vive o nazifascismo entre nós. Isso tudo é muito naturalizado e legitimado, né? Então, como que a gente consegue construir uma correlação de forças favorável, desconstruir a legitimação social que acontece em torno disso, desconstruir a naturalização de que vai ter outra chacina, né? Porque não adianta eu desnaturalizar, precisa quem faz a chacina, né? Quem legitima, quem aceita, quem faz a vista grossa, passa pano, etc, etc. Então, quando a gente fala da paciência revolucionária, a gente está falando que não adianta entrar nessa luta achando que é 100 metros rasos. É maratona. Se você for correr maratona como se corre 100 metros rasos, você vai aguentar 1 quilômetro. Então, é um pouco isso, saber cadenciar e dosar, não para perder a intensidade dessa luta e desse trabalho, porque precisa de muita intensidade, não é de brincadeira o que a gente vive, né? Mas é para a gente poder aguentar, poder construir uma luta sustentável, porque senão ela vai quebrar todo mundo logo ali. Então, esse é o desafio da paciência revolucionária, em pensar se a dimensão da transformação que a gente almeja é uma dimensão histórica e estruturante, se o Brasil ainda não passou pela sua revolução, né? Essa palavra precisa ser desmistificada, porque a gente tem uma república democrática no papel, mas ela não existe para a maior parte da população. E o que diferencia, né, privilégio de direito é um pouco isso, né? Privilégio é para poucos, direitos é para todos. E aí, se a gente não consegue consolidar o direito para todos, então ele não existe para ninguém. Então ele não existe para ninguém, então ele não está seguro para ninguém. E aí a gente tem um problema, então, estrutural para se defrontar, que é um problema que, se é estrutural e se ele vem com o passar do tempo de forma tão forte, tão brutal, então a gente tem que ter paciência para lidar com ele, senão a gente vai querer correr maratona como se corre 100 metros rasos, né? E aí tem que ter estratégia, tem que ter isso tudo. É um pouco isso que eu estava falando. E aí, por último, Roberta, qual defensor a gente mobiliza? Depende, tá? Mas hoje, quem tem muita vocação são os defensores do NUDED, do Núcleo de Direitos Humanos, tá? Em especial, defensora Maria Júlia. Eu preciso destacar e reverenciar o papel dessa mulher, ter sido muito importante para tudo isso e para o trabalho da ouvidoria e para as favelas. Mas aí a gente entra num problema, que é a construção dos heróis e das heroínas, né? Isso não pode ser uma prática da Maria Júlia. E ela luta muito para que não seja uma prática só dela, mas que se torne uma prática de defensoria, né? Então, o desafio é conseguir construir cases de sucesso, tá? Mas, ao mesmo tempo, construir uma forma de compartilhar essa responsabilidade. Porque, senão, fica todo mundo dando tapinha nas costas da Maria Júlia e ela que não consegue dormir de noite, né? De tanto corpo que ela vê, de tanto problema que ela vive, né? Então, acho que nós temos um desafio, eu compartilho com vocês, são colegas dela de profissão, que é ter a Maria Júlia não como heroína, mas como um exemplo a ser seguido. Como que a gente dissemina isso, né? Eu falo dela porque na chacina do Jacarezinho foi ela que topou ir para lá, na última da Vila Cruzeiro, né, da Penha. Foi ela, foi o André Castro também, né, que foi para lá junto com a gente. Enfim, a gente tem alguns exemplos, né? Eu acho que a gente precisa reforçar isso e pensar a dimensão coletiva dessa prática de defensoria. E aí, por último, esqueci o nome do Maurício Saporito. Isso, Maurício. Os projetos que a gente faz aqui, o nosso maior sonho é que eles sejam copiados mesmo. Então, sejam copiados, reproduzidos, nacionalizados, que a gente troque figurinha para a gente também copiar uns projetos de vocês aí, que a Defensoria da Bahia não é brincadeira, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, tá? Então, copyleft na cabeça. Contem com a gente aí. Valeu.
Aqui especificamente aqui na Defensoria, a gente vê que muitos colegas têm se engajado na temática, né? De alguma forma, tentando, como disse uma colega aqui na última posse, abrindo a facão mesmo os caminhos, e como você mesmo falou, não existem respostas prontas, né? As respostas elas vão sendo construídas à medida que a gente vai fazendo, que a gente vai se colocando, né? As meninas aqui têm uma atuação muito destacada com a cartilha de abordagem policial, que foi a que a Cirlene estava falando, e Nanda também, e ao final da cartilha existem essas orientações sobre o que fazer, o que procurar. A gente tem uma curiosidade muito grande de tentar, de alguma forma, eu atuo na assessoria de pesquisa aqui da Defensoria Pública da Bahia, e a gente pensa em maneiras, indicadores que podem sinalizar de que forma a gente pode averiguar o impacto dessa cartilha, né? É uma coisa que a gente precisa pensar de uma maneira bem específica, cientificamente falando, mas a gente tem essa curiosidade. E, no fim das contas, a gente vê que já se houve alguns discursos. Na Conferência do Orçamento Participativo, tiveram duas meninas que foram lá e até fizeram uma intervenção de um rap que elas tinham escrito, em que elas pediam expressamente, falavam que depois da presença da Defensoria Pública e da apresentação da cartilha, que eles conseguem argumentar com os policiais, que eles conseguem se organizar, que eles conseguem, mesmo com todas essas dificuldades, eles conseguem se organizar para fazer frente a essas atuações que são abusivas. Mas muitos colegas tentam, né, abrir outras trincheiras, pensar em outras atuações. E são atuações que, de fato, são muito expostas. Eu noto que acabam por expor muito o defensor. Eu noto que aqui em Salvador, as meninas, Lívia e Eva, que são as coordenadoras de direitos humanos, e estão sempre, assim, como Cosme e Damião, em duplinha nos eventos, justamente por conta desse tipo de situação, elas também têm ficado muito expostas. E, em contrapartida, são atuações que não podem deixar de ser feitas, né? Aquilo que você falou, da questão do cuidado e da questão da negligência. Uma coisa que também fica muito clara assim, na fala de vocês dois, e que fica... Essa é uma inquietação que eu tenho também depois da pesquisa, é de como, aparentemente, isso é uma coisa que a gente até ao longo do curso vai falar um pouco mais, a gente vai estar com o Daniel Lozoya, que é do Rio também, Guilherme, e que vai compartilhar um pouco da experiência dele com a gente. A gente vê como que essa atuação, quando a gente fala individualmente falando, até a gente fala individualmente falando, mas quando a gente fala assim, da vítima, tomando a vítima, sem a gente pensar nesses padrões de atuação, sem promover essa escuta coletiva, e que a gente leva essa defesa e essa atuação pelos caminhos que já foram pensados e pelos caminhos que já foram traçados, como esses caminhos eles não trazem mais respostas, né? E como que a gente precisa mesmo, através dessa escuta, trazendo essas pessoas, ouvindo essas pessoas, traçando esses padrões de atuação, como você falou, publicando esses relatórios, como talvez a gente consiga pensar e implementar caminhos que sejam mais efetivos. Eu não vi se mais algum colega pediu a palavra para tirar alguma dúvida, a gente tem um tempinho ainda. Eu queria disponibilizar a palavra mais uma vez para o pessoal. Mais alguém? Eu queria falar, Nanda. Eva? Eu vou pedir desculpa que eu não vou abrir o vídeo, mas eu queria, na verdade, entender como foi essa construção desse comboio de acolhimento. A gente acaba, na Defensoria, fazendo muita coisa de forma intuitiva, né? Muito de forma empírica, na prática, a partir daquilo que a gente vai vivenciando. E o que eu percebi da fala, Guilherme, é que vocês conseguem engajar de uma forma muito, muito bacana, muito importante essa rede. E eu queria saber como é que se deu essa construção, esse engajamento, né? A ouvidoria aqui tem feito um trabalho super importante, mas eu queria saber de que forma a gente pode também fortalecer e criar esse comboio, né, de acolhimento de uma forma mais forte mesmo, né? Como é que se deu isso? Eu sei que é construção, que cada situação e que cada estado tem especificidades e diferenças, mas queria que você pudesse contar um pouquinho dessa construção desse comboio. Guilherme?
Beleza. Mais alguém, gente? Desculpa, só para eu ver se a gente forma o bloco ou se eu já passo a palavra. Melhor o bloco. Né? Mais alguém, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Guilherme, a palavra é sua. Obrigado. Elva, aqui foi uma coisa assim, primeiro que, como eu trabalho com isso já há muito tempo, eu conheço todo mundo dessas instituições e tal que trabalham de boa fé atendendo a população, né? Então, o pessoal da Comissão de Direitos Humanos da OAB começou três instituições, tá? Comissão de Direitos Humanos da OAB, Comissão de Direitos Humanos da LERJ e Defensoria Pública, através da Ouvidoria e do NUDED, Núcleo de Direitos Humanos, tá? E aí, como é que foi isso? Sim. Bom, na Comissão de Direitos Humanos da LERJ, aqui no Rio, a gente tem essa comissão desde pelo menos 2009, cumprindo um papel muito relevante de acolhimento das vítimas e de escoamento de atenção psicossocial, tá? Eu trabalhei na comissão, inclusive, entre 2009 e 2014. Minha dupla de trabalho era eu e Marielle. Marielle é uma grande amiga, a gente fazia esses corres, nossa responsabilidade era justamente o corre de território, de ir na situação de crise, de acolher as pessoas, de atender grandes violações, de fazer algumas mediações também. E aí, de lá para cá, esse trabalho vem continuando, quer dizer, tem tido várias gerações. Então, eu tenho boa entrada lá, ajudei a treinar o pessoal lá também. Mas tem esse papel do escoamento psicossocial. A OAB, ela faz muito bem, a Comissão de Direitos Humanos da OAB faz muito bem o trabalho de delegacia, que é justamente o trabalho que a Defensoria não faz. E a Defensoria faz muito bem o trabalho processual, que é justamente aquilo que uma diretoria da OAB não tem tempo para assumir o compromisso, né? Eles não podem assumir um processo que vai durar 8 anos, sei lá quantos anos, né? Então, foi relativamente simples esse início, porque a gente juntou as pessoas. Eu falei, cara, a OAB faz o que a Defensoria não faz, a Defensoria faz o que a OAB não faz. Encaixou, né? Porque se fosse o teu filho preso, tu não ia querer que ele fosse para a delegacia sem assistência jurídica, né? Então, a OAB vai lá, né? Tá no caso junto. E aí a Comissão de Direitos Humanos da LERJ faz o escoamento psicossocial. Quando isso deu certo, aí a gente começou, aí vem Comissão de Criança e Adolescente, né? Aí vem Federação de não sei o quê, a gente tem uma entrada com o DPU, com Forças Federais e tal. Mas, basicamente, Eva, o raciocínio é qual a contribuição singular de cada um, o que um faz que o outro não faz, e esses são os encaixes. Esses são os encaixes, tá? Mas, óbvio que tem uma triagem preliminar que é a boa-fé. Tem que ter confiança, né? Tem que ter confiança nas relações. Então, eu sei que nem todos os estados têm essa configuração, mas às vezes não tem a configuração na comissão da LERJ, mas vai encontrar um núcleo de uma universidade pública, na UFBA, de repente, né? Então, isso, buscar os encaixes. Isso que possibilitou, né? E é uma ideia de time, né? Então, num time você tem várias posições, cada um é importante, né? Não adianta você ter um atacante que faz muito gol se o teu goleiro não existe, né? Tem que ter. Então, montar o time é um pouco essa ideia. E aí isso ajuda muito, porque ao invés de ficar todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um cumprir uma tarefa, a coisa ganha uma força, ganha uma velocidade também, que é legal. Então, eu sou um defensor disso e abaixo as tretas, né? Que as tretas atrapalham demais. Mas aí é paz entre nós, guerra aos senhores. É isso. E aí, Fernanda, já estou vendo que está no final, só agradecer o convite, viu, Fernanda? Obrigado por ter me convidado. Eu amo essas trocas de figurinha e vou ficar atento às construções de vocês aí, tá? Se precisarem de mim, eu estou à disposição. Se depois quiserem falar sobre as oficinas que a gente faz com liderança, com comunicador popular, sobre os projetos, se quiserem trocar ideia, estou totalmente à disposição, tá? Para mim, eu tenho maior admiração pelo trabalho de vocês aí na Bahia, pela Sirlene, pela ouvidoria, mas pela defensoria como um todo, pelo Rafson, né, que é um defensor das ouvidorias externas. Então, vocês podem contar comigo em qualquer momento, tá? Tamo aí. Valeu, obrigado. Nanda, sua palavra também.
Quer fazer uma despedida? Gente, eu quero agradecer o acolhimento, né? Eu estou aqui no meu terceiro dia de ouvidoria, então eu estou chegando realmente, mas assim, chegando com muita vontade. É um envolvimento que eu acredito muito. Fiquei muito tocada assim pela sua fala, Guilherme. Adorei te conhecer, porque é uma coisa que eu realmente acredito, né? Eu saí de instituição para ir atuar ao lado dos coletivos e agora volto para um outro lugar de instituição, mas com crença de que pode rolar, sabe? Sem disputa, né? É isso, sem disputa, mas com união. Então, eu quero me colocar à disposição, né, nesse sentido. Tenho diálogo com os coletivos aqui em Salvador, integro um coletivo de juventude preta e LGBTQIAP+, então já faço parte de um coletivo também, para além da atuação na ouvidoria. O que a gente puder contribuir nesse diálogo com os territórios, né, estamos à disposição, tanto quanto ouvidoria quanto coletivo, tá bom? Inclusive, estendo isso a também as meninas do Núcleo de Direitos Humanos, Eva e Lívia. Contem comigo, né? Estou chegando, mas é isso. Guilherme, Nanda, a gente que agradece. Esse curso foi pensado por muita gente, né? Eu falei os nomes de Murilo, de Vanessa, Eva e Lívia, que são nossas coordenadoras de direitos humanos, Roberta, que indicou vários nomes para esse curso, e, assim, esse é o terceiro momento que a gente se encontra, e tem sido um momento de muita riqueza, assim, a oportunidade que a gente tem de compartilhar as experiências que a gente vive, mas também das nossas reflexões, das nossas inquietações, e fora que esses momentos também trazem mais fôlego para a gente atuar, né? Que a gente vê que existe uma via, existe um caminho, existe uma saída, muito embora a gente esteja soterrado assim, pelos nossos medos de sermos expostos, mas também nossos medos de sermos negligentes, de estarmos negligenciando a nossa função e o cuidado, o dever de cuidado que a gente tem para com os nossos usuários. E, assim, em nome de Eva e Lívia, em nome dos colegas que participaram dessa construção, muitos deles aqui presentes, eu queria agradecer mesmo por terem topado. Nanda, a gente tem muito trabalho pela frente. Seja muito bem-vinda à Defensoria, mãos à obra. E, Guilherme, muito obrigado por ter se disponibilizado. Inclusive, assim, a gente fez tudo meio que correndo em cima da hora, porque a gente estava realmente com um prazo muito apertado, mas você sempre, desde o começo, sempre assim, muito disponível e sempre quis colaborar muito, e colaborou efetivamente muito. Muito obrigada. Então, eu encerro aqui esse terceiro encontro, torço para os colegas para que a gente continue se encontrando. Na sexta-feira a gente vai conversar com Nelson Gaspar, que é o corregedor da Secretaria de Segurança Pública, e com Fernanda Presgrave e Aline Cotrim, que são do GAESCO, que é o órgão do Ministério Público que atua nessas questões, e eles vão estar compartilhando um pouco como que tem sido as experiências deles nas atuações desses órgãos, e que saber disso também é importante para a gente buscar os encaixes, como o Guilherme falou, e se manter em movimento. Muito obrigada, pessoal, boa noite e até mais. Boa noite, gente. Até mais. Valeu, Guilherme. Valeu, Nanda. Valeu, Lívia. Valeu, Fernanda, Nanda.